Shogun, a gloriosa saga do Japão. Galera, tô aqui pra gente conversar o porquê que eu acho que vocês deveriam estar empolgados com o lançamento dessa série. Então deixa eu começar compartilhando uma historinha pessoal rapidinha, para ver se eu consigo me fazer entender melhor. O ano era 2002, quando eu pela primeira vez, por insistência do meu irmão, acabei lendo a obra Shogun, que é esta coisinha fininha que você pode ver aqui e foi escrita por James Clavell. Por que eu tô falando bem desta bagaça? Primeiro, que o bagulho é bom mesmo. E outra, porque ele está sendo finalmente adaptado com uma verba boa e não simplesmente com uma galera tentando fazer o que dá com o dinheiro de TV da década de 80. Então vamos lá, para vocês entenderem o que eu quero dizer, vou explicar sem spoilers o qual é que é a do conceito e do conteúdo do Shogun. Esse é um livro que faz um mergulho na cultura japonesa feudal lá de 1600 de uma forma que, além de tudo, ainda é extremamente gostosa de acompanhar, não seja só pelo interesse gerado, que a historinha é bacana, ele também te faz viajar nos detalhes. Coisa essa que o primeiro episódio da série até tem, mas não no mesmo nível do livro. E não é o tipo de coisa que eu vou cobrar deles, porque cinema ou série é uma mídia visual onde muitas das coisas que às vezes gastam meia página ou uma página inteira ou 10 páginas sendo explicados. Aqui você vai ver simplesmente acontecendo, você vai ver até parede de folha de arroz sendo rasgada com facilidade porque não foi feita para ser empurrada. Então de qualquer forma, isso que na série acontece em meio segundo e você meio que vê a coisa e tira suas próprias conclusões. No livro, ele acaba fazendo a coisa de um jeito onde ele fala sobre toda a cultura do como as coisas são feitas, aproveitando ao máximo o arroz, sejam os tatames, as folhas que fazem justamente as separações das paredes, os guarda-chuvas e por aí vai. Até o alimento, óbvio, mas ele entra em minúcias a respeito dessas coisas, sem necessariamente fazer isso de forma chata. É claro, essa é a minha opinião e as memórias afetivas que eu tenho de um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu li o livro. Não cheguei a revisitá-lo, então é óbvio que muitas das coisas que acontecem lá vão estar enferrujadas na minha memória, mas aquele resumo que a gente faz para guardar no coração ainda está bastante vívido. E a memória que eu tenho é de ter curtido cada momento do desenvolvimento da trama, mesmo naqueles onde a coisa vai para um lado político quase alienígena. E por que eu estou falando isso desse jeito? Alienígena porque é tão diferente da nossa cultura que às vezes você se sente de fato em outro mundo. E essa é a grande graça da narrativa de Shogun, é pegar um personagem de fora que não deveria estar inserido ali e a partir do momento do acaso você faz com que ele seja obrigado a vivenciar aquilo. A princípio de forma bastante relutante, mas com o passar do tempo ele vai ficando soltinho ali no meio, quase se sentindo em casa, junto com você que está lendo o livro. Então, se isso foi tão bom de ver ou ler, agora eu imagino que a gente tem a chance de ter de novo toda essa coisa gostosa para curtir em uma produção de altíssimo nível, onde parece que eles não pouparam nada, pelo menos no primeiro episódio. Já lançaram 2, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês após ter visto apenas o primeiro. Não sei se eu vou fazer vídeos para todos os episódios, mas eu queria pensar coisas para fazer, ao invés de necessariamente o recap com os reviews dos episódios em si, pegar os assuntos que sejam mais relevantes e comentá-los. O que vocês acham? Parecem que assim é um bom plano? Vocês aceitariam a coisa dessa forma? Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui dessa vez para fazer essa introdução ao mundo de Shogun. Então nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas do primeiro episódio, mas a intenção é conversar sobre o assunto,
aquele que eu conheço justamente através do livro. Livro esse que foi escrito em 1975 e, na ótica do livro, conta as coisas da perspectiva do John Blackthorne, que é um navegador, também chamado de piloto holandês, a serviço dos ingleses, até um determinado momento, onde ele está lá levando aquela vidinha cotidiana dele, e o cara que está sendo o capitão naquele momento fez umas escolhas ruins, colocou a tripulação meio numa situação ali de saia justa, e quando tudo tá de mal a pior, e o cara acaba se matando, ele tem que dar um passo à frente para cuidar da galera, mas aí já meio que é tarde, e o navio vai acabar na costa do lugar que eles estavam procurando, mas não achavam por nada. Mas aí é aquela velha história, cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. Quando eles vão ver, eles de fato estão no Japão. E o Japão não está lá assim tão de braços abertos para eles. O lance todo é que assim que eles chegam lá, eles são capturados, que eles não sabem, pessoal do Japão, se eles são uma ameaça, se eles são coisa a ser utilizada para o próprio ganho pessoal daquela galera. E aí quando eles se dão por si, já estão fazendo parte de toda aquela política que está fervilhando naquele momento específico da história do Japão. Vale lembrar também, e isso é muito importante, por mais que a pesquisa do autor, do escritor do livro James Clavell, tenha sido uma pesquisa muito forte, para ele não falar besteira à torta e à direita com cada citação que ele faz, já que ele mergulha de forma tão profunda na cultura, a gente ainda tem que lembrar que isso aqui é uma versão romantizada de um Japão de faz de conta, que não representa, apesar de ser altamente inspirado no Japão histórico, esse é um Japão paralelo, meio de fantasia, onde os nomes dos personagens e os eventos não têm compromisso histórico com a realidade. Então, quando ele acorda e dá pra si que ele ainda tá vivo, o Blackthorne se depara com essa sociedade ali dos samurais, que seguem o código do Bushido e estão no meio daquela coisa, como eu falei, política dos daimyos ou daimyos locais. Coisa essa que é intrincadíssima, cheias de detalhes, com eles fazendo aquela luta para ver quem é que manda mais, quem é que tem o pingolinho maior para conseguir fazer com que as coisas saiam do seu jeito. Mas as complexidades dessa cultura, que é tão diferente daquela que o personagem está acostumado, fazem com que ele tenha que pensar 30 vezes antes de tomar uma decisão, já que ele de fato não sabe o que é perigoso, o que pode ser benéfico assim que ele chega lá. Ele vai ter que aprender isso, e se essa série durar tempo bastante, eu imagino que nós, enquanto audiência, vamos ter também a oportunidade de embarcar nessa jornada de entender essas sutilezas junto com ele. E aí vem justamente essa coisa que eu acredito que possivelmente vai ter uma diferença grande entre o livro e a série, já que o livro é contado da perspectiva do Blackthorne, mas a série possivelmente vai colocar uma carga muito maior em cima do Toranaga, e não necessariamente apenas do piloto. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando ali de 1600, com a época das grandes navegações, aonde quem mandava benzaço eram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses, os franceses e os holandeses. Mas ainda assim, os portugueses e os espanhóis estavam muito à frente. Mas ainda rolava um outro detalhe, que é justamente o lance da religião, que uns eram cristãos e os outros eram protestantes. Tinha uma diferença ali que talvez fosse sutil para quem vê de fora, já que todo mundo fala de Jesus Cristo e aquela coisa toda, meio até com um certo desdém por parte dos japoneses daquela época, mas que faz com que eles se vejam como inimigos, inclusive pelo fato de que quem se lançava ao mar naquela época tinha muita chance de provavelmente ser visto como pirata. Depende do lado em que você estava, e mesmo que você tivesse uma carta de corsário, isso significa que você era um pirata também, mas que tinha recebido a bênção de alguém que estava no poder, o que para o outro cara que estava no poder não fazia lá assim tanta diferença, você era só um pirata mesmo. O título Shogun, que a gente está tratando como sendo o título da própria série, tem o significado de liderança militar. Não necessariamente a liderança como um imperador ou algo do gênero, mas quem faz essa função do ponto de vista do exército. Meio lei marcial, como se o país inteiro tivesse
obedecendo a um general e não necessariamente a um rei. E para poder deixar muito claro as diferenças entre Oriente e Ocidente, algumas das coisas pelas quais eles mais perpassam são justamente a honra e a lealdade, a forma como essas coisas acontecem. Shogun, então, na década de 80 era visto como um grande sucesso, chegou a ter inclusive uma minissérie lá com Richard Chamberlain, que na época foi vista como tendo sucesso, agradou a galera. Mas se você comparar a história da minissérie com o livro, você vai ver que ela foi tão apertada com tudo o que acontece nos 2 tomos, que você deixa de fora as coisas que de fato fazem a história fazer sentido e ser bacana de verdade. Eu espero que isso não aconteça dessa vez. Um dos maiores motivos do porquê esse livro é tão elogiado é justamente pelos detalhes, as minúcias, todas as coisas que ele faz para poder fazer essa imersão, te levar a visitar aquele lugar através de uma narrativa super gostosa, como eu já falei, vou bater nessa tecla mais de uma vez, porque isso para mim foi muito verdade. E eles acabam fazendo isso com personagens que têm múltiplas camadas. Quando você acha que alguém vai ficar só naquilo, eventualmente o livro fala pra você: calma, meu amigo, pera um pouco, tá com pressa porque a gente não tá indo em lugar nenhum, vem com o tio vai te levar por um caminho tão gostoso. E aí eles te contam que tinha muito mais coisa a respeito daquilo que você achou que tinha entendido, mas que o livro ainda não tinha te contado. Então, já que uma história é feita de personagens e como na série a gente deve passar um pouco desse negócio do protagonismo pro Toranaga, vamos justamente falar a respeito dele, Yoshi Toranaga, o principal aspirante ao shogunato. Quando a história começa, ele não é o Shogun, na verdade não tem nenhum Shogun ali ainda, ele está tentando se tornar o Shogun, por mais que ele diga que não é a intenção dele. Mas aí vai entrar o papo dos 3 corações, que eu já falo sobre isso já, num instante. Ele é um dos daimyos e ele tem um potencial gigante para conseguir manipular toda a situação política, por mais que em primeira observação ele esteja em desvantagem. Mas assim que o Blackthorn proverbialmente cai no colo dele, ele percebe todo o potencial que esse cara tem para mudar os rumos dessa guerra meio silenciosa, meio guerra fria, entre ele e os outros membros do conselho, que são quem mandam na parada toda. O Toranaga é um grande estrategista, ele consegue ver nas minúcias várias jogadas à frente de seus adversários e perceber potencial em coisas que outros teriam deixado passar assim com muito mais facilidade. Mas como ele quer a vitória, mas também sabe que não adianta ter pressa, ele vai construindo o castelinho dele um tijolinho por vez. E acompanhar essas incursões, as estratégias que ele faz, fazem parte da graça da história. Já o John Blackthorn, que a princípio pode ser visto ali como meio que até um selvagem, alguém que chega andrajoso, maltrapilho naquela ilha do Japão, na verdade é um cara refinado com muitos conhecimentos e um espírito que faz com que ele se destaque, inclusive no fator liderança, porque ele é um cara de conteúdo e o Toranaga percebe isso, olhando justamente para esses detalhes que ele pode oferecer como sendo as vantagens máximas que vão mudar completamente o esquema que ele estava pensando em usar para poder dar a volta nos outros daimyos e ganhar a parada. Já que o Blackthorn então manja de navegação num nível altíssimo, é também um estrategista de guerra com métodos que nunca foram vistos no Japão e, portanto, não podem ser antecipados, além de manjar bastante do comércio exterior, ou a versão de comércio exterior que eles tinham em 1600. E se no começo a relação entre os dois começa ali meio truncada, com cada um meio que pisando em ovos, um para não perder a oportunidade e o outro literalmente para não perder a vida, com o passar da amizade, se é que dá para chamar de amizade, mas a interação que eles têm acaba se mostrando benéfica para ambos. Até porque fica meio aquela coisa, o Toranaga quer usar os conhecimentos do Blackthorn para conseguir se dar bem em cima dos rivais. E ao saber disso e saber que ele é importante, o Blackthorn aos poucos vai ficando cada vez mais abusadinho, mas ainda assim tentando sempre entender qual é o limite, porque se ele forçar demais a corda,
ele sabe que ela vai estourar. É aí então que entra a personagem da Toda Mariko, que é uma personagem super importante para o como essa história vai se desenrolar. Ela é uma mulher japonesa de família nobre, viúva do falecido senhor Toda Buntaro, que pertencia a uma família samurai ali bastante conceituada. Para os caras na série fazerem jus ao como essa personagem foi escrita no livro, vão ter que fazer ela com graça, astúcia, leveza, lealdade e tudo aquilo que faz uma personagem parecer sedutora, não do ponto de vista sexual, mas pro leitor, aonde você, ao ler o livro, acaba prestando atenção nela como sendo aquela pessoa que te deixa sempre ansioso para saber o que vai acontecer, porque quando ela está em perigo, você se sente em perigo, você não quer que esta personagem seja ferida, machucada, levada a acontecer nada de mal com ela, e ela é, em última análise, uma fofa. Então, conforme a história da série for se desenvolvendo, a gente vai ter a relação dela crescendo e evoluindo com o Blackthorn, porque um vai se tornar importante para o outro. E esse talvez seja um dos pontos onde muita gente que quando consome o livro acaba julgando ele por ele se colocar como sendo um vendedor da cultura japonesa, dizendo justamente que tudo muito bonitinho no livro, gostoso de ler, aquele papo todo, mas inclusive o comportamento dela não foi algo que refletiu de fato o como uma mulher que estaria com a mesma posição que ela naquela situação se comportaria na vida real. Mas é claro, o livro foi escrito por um gaijin. Vai ter alguma coisa ali que vai puxar a sardinha pro ocidente. Então, lembrando que o Blackthorn, quando chega lá, apesar de ser poliglota, fala várias línguas e tal, não fala japonês. E é ela que acaba servindo como uma serva aliada ali, para poder não apenas instruir ele na língua japonesa e servir como tradutora, para que ele possa conversar com o Toranaga, mas ela também fica encarregada de mostrar a cultura japonesa para ele. Então é evidente que muito do que a gente absorve vem dos ensinamentos que ela está passando pro cara. E muito desses ensinamentos acaba tendo a ver com a etiqueta, que parece ser tão diferente daquela com a qual ele está acostumado, que justamente faz a graça dessa coisa de você estar vendo um universo onde muito do que a gente via nas tramas, talvez da Jane Austen, com aquelas complexidades das coisas da corte e da vida da aristocracia inglesa, também vão se refletir com comportamentos muito diferentes, mas que basicamente servem para a mesma coisa. Um monte de gente tratando uns aos outros com aquele negócio de nunca falar exatamente o que pensa. Mas, como eu falei, é a essa personagem que mais se aplica uma das frases mais importantes, muito representativas, está lá bastante presente, inclusive no primeiro episódio da série, que fala a respeito de que no Japão as pessoas têm 3 corações. Essa seria uma referência ao fato de que você tem um coração para o imperador, um coração para o seu clã e o outro guardado para si mesmo. Não é exatamente dito desta forma que eles colocam a coisa lá, mas quando a gente vê a história sendo contada, o que ela muitas vezes deixa claro é que por mais que existam muitos conflitos de interesses, desde os pessoais, os religiosos, às vezes os de família e, com certeza, aqueles do servir leal e fielmente ao seu mestre, fazem com que uma pessoa tenha que guardar às vezes a vontade de xingar todo mundo lá no fundo e dar um sorriso e fazer cara de que tá tudo bem e que a pessoa ainda tá gostando de estar ali. Então é claro que esse conceito justamente reflete essa coisa da cultura que tem o papo da lealdade e todas aquelas camadas aonde a gente vai ver os comportamentos das pessoas serem guiados por uma coisa que foi passada de geração em geração, da educação do povo, do como eles julgam ser correto fazer as coisas, por mais que pessoalmente a pessoa nem concorde com aquilo. Então galera, se você está chegando e caindo de paraquedas no canal, ou se você já é alguém que assiste a esse gordinho bacana que fala a vocês há tanto tempo, deixa um like, considerem se inscrever no canal, venham fazer parte disso, deixando já ativadas as notificações e, se possível, conhece alguém que curte os assuntos que você está encontrando aqui? Indica, compartilha. Então, mais uma vez, voltando à pergunta que eu fiz lá no começo,
por que ficar empolgado com a série Shogun da Disney? Primeiro porque ela promete que vai ser uma boa substituta conceitual para quem gostava de Game of Thrones, pela forma como as coisas se apresentavam, não por ser um universo tão parecido. A coisa aqui não é necessariamente fantasiosa ao ponto de você acabar vendo dragões e tal. Mas se você curte uma boa história com essa cara medieval, feudal, e que você vai ter castelos e samurais com guerreiros e coisas e tal, você chegou no lugar certo. E agora, na mão da Disney, eu acredito que eles vão ter, no mínimo, a verba certa para fazer a coisa do jeito que ela merece. Agora, tá na mão da Disney também pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque eu não sei se a história desses livros aqui, ou um livro com 2 tomos, chega a ser a mais indicada para contar na mão do rato. Que às vezes gosta de colocar um temperinho meio família para algumas coisas que às vezes não foram pensadas desse jeito. De qualquer forma, tem uma cena que acontece no livro que envolve alguém sendo molhado com xixi, que estava aqui também, e isso já me deu a esperança de que eles vão seguir por um caminho onde vão deixar algumas coisas de lado, apesar de que muitos dos comportamentos do que era descrito no livro pode soar como extremamente machista, preconceituoso e tal, mas aí só o tempo vai dizer se a Disney vai suavizar essas coisas ao ponto de descaracterizar a história original ou não. Por enquanto, eu sigo com fé que a coisa vai ser bacana. Então, se vocês quiserem mais vídeos como esses, comentem aqui, peçam, que aí eu vou tentar atender, porque a vida tá atribulada. Então, obrigado por vocês terem assistido até aqui, valeu pela companhia, aguardo saber as opiniões de vocês. Estão empolgados? Sabiam que a série já tinha saído? Alguém de vocês leu o livro? O que vocês acham? Esse assunto e cenário são do interesse de vocês? Eu também vou deixar 2 opções de vídeo para vocês seguirem acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.